Falarei nesse vídeo sobre assistência. A assistência é a primeira forma típica de intervenção de terceiro legitimado, ou seja, é um terceiro no processo do qual não é parte e que ingressa na relação processual ou como parte ou como coadjuvante da parte. No artigo 119 do CPC diz que, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Exemplo disso é quando duas pessoas, A e B, brigam para saber de quem é uma casa, e um terceiro, o C, que aluga essa casa e tem consciência de que se a parte B ganha, vai tomar a casa que o C tanto gosta de morar. Então, o C, que está interessado que o A ganhe, ele entra para ajudar e entra no processo como assistente. Ponto a se destacar: o interesse deverá ser jurídico e não econômico ou moral. O interesse deve ser efetivamente jurídico. A assistência é permitida em qualquer procedimento ou grau de jurisdição. O assistente recebe o processo no estado em que se encontra, então às vezes não entra desde o começo. Como assistente, entra como grau de recurso. Existem duas modalidades de assistência: assistência simples e assistência litisconsocial. Na assistência simples, o assistente é figurado como mero auxiliar da parte principal. Então, não poderá dispor da lide. Caso o assistente não recorra, reconheça o pedido ou desista da ação, não poderá ser impedido pelo assistente. No caso da assistência litisconsocial, a sentença influi na relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Então, o assistente pode dispor da lide, poderá recorrer ou prosseguir com o processo em caso da desistência do assistido. O assistente litisconsocial, então, nesse sentido, é parte do processo. É como se fosse um litisconsórcio superveniente. Ele não entra desde o começo como assistente, ele entra depois e ele pode atuar, por exemplo, recorrendo de decisões caso a parte que estava no começo não recorra da decisão. Opa galera, tudo bem? Meu nome é Alexander Costa e hoje eu falarei sobre a denunciação da lide. A denunciação da lide pode ser promovida pelo autor ou pelo réu. No CPC, artigo 125, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. A denunciação da lide é um tipo de intervenção de terceiro provocada, onde o terceiro é integrado ao processo por possuir um vínculo direto com a parte, assumindo a função de litigar em conjunto com o denunciante, autor ou réu. Existem várias hipóteses de denunciações da lide. A primeira pode ser ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Por exemplo, nós temos um exemplo como Maria efetuou uma compra de uma casa na mão de José. A seguir, Danilo moveu um processo contra Maria, pedindo a casa por motivo de um ônus ocorrido com José, antes da efetuação da compra. Precisamente, Maria, dentro do processo já existente, denunciou seu alienante imediato, José, que, por sua vez, será inserido no processo como parte com ligação direta para exercer seu direito de evicção. Temos uma segunda hipótese de denunciação à lide, que seria aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva. Como exemplo, Ana bateu o carro e sofreu um processo por parte de Mariano, que teve seu veículo lesado. Porém, os danos discutidos no processo da seguradora que Ana possui um contrato cobre todos os danos discutidos. Logo, Ana denuncia a seguradora, que será incluída no processo configurando-se parte direta do réu para sancionar os danos sofridos. No inciso 2, a denunciação é feita para resolver todo o conflito em um único processo, evitando um novo processo de direito regresso. Direito regresso, no artigo 125 CPC, o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixa de ser promovida ou não for permitida. Significa que, apesar da denunciação da lide for indeferida, o autor e o réu não irá perder seu direito de regresso. Quer dizer que o autor e o réu, no final
da parte que seria legitimada, o autor, no final do processo, terá que mover um novo processo contra a parte que seria legitimada para esta denúncia. Artigo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo enunciado contra seu antecessor, imediato na cadeia dominal ou quem seja responsável por indenizá-lo. Não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Hipótese em que eventual direito de regresso. Vamos analisar novamente o exemplo da compra da casa. Quando Maria sofreu um processo movido por Danilo por um ônus ocorrido antes da efetuação da compra da casa. Maria denunciou seu alienante imediato, José. José, sendo denunciado, não poderá promover uma nova denúncia à hipótese de um eventual direito de regresso. Será exercido por ação autônoma previsto no artigo 125 do CPC. Consequências e denúncias do réu. No artigo 128, inciso 1, 2, 3 e parágrafo único no CPC, o artigo 128 fala: feita a denunciação pelo réu, primeiro, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Segundo, se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abstar-se de recorrer, restringindo a sua atuação à ação regressiva. 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação do regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Chamamento ao processo. Sua principal finalidade é ampliar a âmbito dos fiadores e dos devedores solidários no processo em que forem demandados a serem os responsáveis principais, corresponsáveis, coobrigadores que assumirem a posição de litisconsorte, assim ficando submetido à coisa pela julgada. O chamamento ao processo no âmbito da intervenção de terceiros será provocada apenas pelo réu, onde o réu deverá solicitar o chamamento ao processo na contestação. No CPC, artigo 130, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. No artigo 131, a citação daqueles que devem figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. A dívida solidária não é presumida, ela se resulta por lei ou por vontade das partes pré-contrato. No Código Civil, artigo 265, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. A obrigação solidária se resulta em mais de um credor ou devedor que possui direito à obrigação à dívida toda. O artigo 264. A solidariedade quando na mesma obrigação ocorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Ou seja, se existir uma dívida solidária composta por mais de um DP 275, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. No artigo 130, inciso 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Temos como exemplo A, B e C realizaram um contrato prevendo a solidariedade da dívida. A é o credor de uma dívida de 100 mil e seus devedores são B e C. B é o devedor 1 e C é o devedor 2, tá bom? No A, pode mover uma ação litisconsorte passiva contra B e C. Porém, A resolve mover uma ação somente contra B, solicitando o pagamento total da dívida. B, por sua vez, realiza um chamamento ao processo contra C, pois quando a ação movida por A contra B for julgada, B terá como sentença a obrigação de pagar a totalidade da dívida para C, que é o devedor 2. A sentença dada para B valerá como um título executivo para C, onde B poderá pedir o ressarcimento da metade da dívida que cabe ao C. No CPC, artigo 132, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la
por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores. A sua cada B terá como sentença a obrigação de pagar a totalidade da dívida para C, que é o devedor 2. A sentença dada para B valerá como um título executivo para C, onde B poderá pedir o ressarcimento da metade da dívida que cabe ao C. No CPC, artigo 132, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores, a sua cota na proporção que lhes tocar. Logo, a intervenção de terceiros tem como objetivo formular um título executivo contra o co-obrigado. Muito obrigado, e essa foi minha fala.